A empresa não é impulsionada se as pessoas não forem impulsionadas. Não existe empresa 100% com colaborador 50%. É fato. E aí, meu querido? Suavão? Tranquilo? Frase característica pra nóis. começar. E aí, velho, como é que você tá? Bom te ver, cara. Bom reencontrar o amigo, né? Pô, Bom 2 anos? reencontrar. Faz 2 anos, né? Tava nessa correria aí. Agora foi tudo híbrido aí. Só remoto, só call, só meeting. A gente Sim. fala todo dia. Mas Mais se vê, online. né? Exatamente. Mas show, bom te ver. Cara, e tá junto nessa casa nova, né, cara? O Lindona, que né? achou? Lindona. Tá top, né? Lindona. E acompanhar essa obra, acompanhar o que aconteceu. De verdade, assim, a ver acontecer. E eu lembro, acho que foi 5 ou 6 anos atrás, quando a gente falou, ó, vai sair a sede do papel, vai acontecer. E aí levei as fotos, puta, vai ficar um puta de um prédio imponente. E olhar hoje, que é mais imponente do que era nas fotos, eu acho animal. Cara, e a gente viu as fotos, a gente acompanhou a obra como um todo. Putz, mas você chega aqui, você vê essa série imponente, essa fachada toda de vidro, enfim, a ideia, a pegada toda de sustentável, Exato. SG, que agora tá num hype gigante. Cara, Exato. animal, né? Não, Dá um orgulho, dá né? orgulho. Fala dá real. Orgulho, dá orgulho. Top, né? Dá orgulho. Cara, então aí, pós-convenção, que achou? Curtiu a convenção? Outra coisa boa, né? Reencontrar a galera toda, né? Outra Putz, coisa foi muito boa. massa. Poder abraçar o pessoal, poder falar com o pessoal. Sim. Claro, respeitando todas as normas. Quem tava Claro, testado, validado certinho e tal. Muitos participaram remotamente, né? sim. Não puderam estar aqui, mas o pessoal que pôde estar foi muito bom. Foi muito bom. Não, eu acho que a galera como um todo, pô, gente do Brasil inteiro, que a gente... Tanta gente nova que entrou, né? Exato. De locais aí Sim, que a gente eu não... só conhecia remotamente. Total. Só. O pessoal lá do nosso estado, eu já conheço muita gente só remotamente. Fui conhecer, ainda mais aqui, quando a gente fala de Brasil inteiro, né? Caraca, que massa. E... Faz o quê? Foi 2020 o último, né? 2020? Já foi no começo, porque a gente faz sempre em 2020. janeiro. Em São Paulo? Em São Campinas, Paulo. exatamente. E aí foi em janeiro, março de 2020 começaram os lockdowns. E de lá Foi. pra cá foi tudo remoto. É. Cara, e a pegada, acho que o próprio tema da convenção, né, do low code, enfim, outra coisa que tá num hype gigante, né, cara? Meu Deus. Esses dias eu tava olhando aquele estatista, acho que eu já te Sim, mandei aquele uns site de negócios lá. busca. Cara, eu gosto muito de fuçar aqueles caras, porque mostra a tendência, quais assuntos que estão bombando fora, aí você Sim. pesquisa por país. Aí esses dias eu tava pesquisando sobre low code lá e coloquei não só sobre o Brasil, porque Brasil a gente tem visto que agora tá num hype bem grande, as pessoas estão falando bastante de tecnologia low code, o que é, enfim. Sim. Mas, cara, isso tá num hype mundial, tá bombando fora, então... E Cara, quantos anos a gente fala de low code, né, velho? Quantos anos a gente fala de low code? 28, acho são que o Robson 28 comentou anos. até com a gente. 28 anos, cara. E a gente apanhando dos concorrentes, apanhando dos clientes. Ah, mas a Total. ferramenta de vocês não é isso. Não é conhecida, né? Não sei o quê. Quantos anos? E agora tá hype total. E assim, não é um hype passageiro, porque, cara, já tá... A gente tava falando sobre o Gartner, né? Que é o Sim. instituto de pesquisa lá. Cara, pros próximos 5, 10, 15 anos, crise de mão de obra de TI só vai aumentar, velho. Eu não lembro exatamente dos números, mas, cara, uma pancada de vaga que tá... Era no Brasil, acho que tava com 50, déficit atual 100? de 5. Se não me engano, esse ano tava com déficit de 50. E aumentando a diferença do número de vagas em aberto versus o número preenchido e aumentando uma média de 100 anos. 100 vagas de déficit por ano. 100 mil. 100 mil vagas. Caraca, velho. Por ano. 100 mil profissionais de TI que tá com Um vaga em déficit aberto. por ano. Cara, e a gente sente isso na pele, né? Pô, é difícil hoje em dia contratar, porque assim, cara, pandemia, enfim, todo esse cenário híbrido, agora remoto, enfim. Cara, você contrata um cara que vai trabalhar de casa e o cara vai trabalhar pra uma empresa na Grécia, Estados Unidos, o cara ganhando em dólar, euro, O libra, real enfim. desvalorizado. O cara vai pra O fora. real desvalorizado. Vem proposta pros caras de 3, 4, 5 mil dólares. Ganham em dólar. Gasta em real. Não Sim. precisa... As empresas estrangeiras entenderam que não precisam mais passaporte de imigração, tudo mais, pro pessoal trabalhar fora. Trabalha de onde onde estiver. Sim. E contrata gente no mundo inteiro. É. E aí, onde que sofre? A moeda baixa, né? Uma moeda desvalorizada. E a gente hoje... E não tem como, cara. A gente tá numas propostas de contratar mais desenvolvedor, abrir vaga, abrir demanda. Sim. A gente vai conversar... Cara, nem o pessoal de recrutamento nem consegue avançar da primeira etapa. Não consegue nem avançar. O cara não Porque, se assim, interessa, dentro velho. da nossa realidade, não tá justificando, entendeu? E assim, ó, é um mercado positivo. Parabéns pro pessoal de TI que tem essa oportunidade pro pessoal de desenvolvimento, né?
mas é uma bolha. É uma bolha, né? Sim. Então, não tem como a gente hoje remunerar um júnior a $5.000 se o valor de mercado não paga isso atualmente, né? Total. E aí, cara, o mercado brasileiro, se não se reinventar, e aí a gente volta ao assunto do low-code, é onde a gente vai sair na frente, né? Total. O low-code, ele facilita a tradução, né, de código, de pouco código, ele justamente vai facilitar isso, que é a ideia. E, cara, eu sempre batia nessa tecla do low-code com meus clientes e nos projetos, a questão de ter pessoas que não eram programadores programando e fazendo customizações, né? Sim. Que a gente já tinha muito cenário de o consultor, quando tá em campo, o cara nunca, a especialidade não é TI. É um engenheiro de produção, é um contador, é um administrador que tá lá ajudando a implementar o processo do cliente. Mas algum desses caras, de tão fácil e simples que é a programação low-code, programa dentro do cliente, faz customização dentro do cliente, dentro do processo, obviamente, dentro do cliente. E não são programadores de origem, de raiz. E faz muito mais rápido, um código muito mais ajustável. E a gente já faz isso há muito tempo, Sim. há muito tempo. 28 anos, né? Não, e assim, cara, se o cara tem a base, a lógica de programação, ou eventualmente, já, sei lá, desenvolveu numa linguagem... Lógica. Programar em Magic, low-code é lógica. Tu precisa da lógica. O resto, o componente faz tudo Cara, por ti. 2 semanas, 1 semana de treinamento, o cara consegue fazer alguma... Óbvio, não vai ser Sim. alto nível, mas enfim, o cara já consegue desenvolver alguma coisa. É um negócio muito mais rápido, né, cara? É muito mais ágil, é muito mais prático. Toda a segurança que fica por trás ali, toda a componentização já tá tudo pronto. Então é o cara realmente criar regras de negócio. E a gente comenta muito lá no nosso estado a questão do quanto a gente é muito mais uma empresa de negócio do que uma empresa de TI. A gente fala muito mais de negócio. E, claro, depois a gente entra em outras searas em relação à implementação em si, mas o próprio código em si, né? E aí essa tecla já bate muito com os clientes assim, ó. A gente tá muito mais preocupado em criar regras de negócio que vão atender o teu processo do que na dificuldade e complexidade do código, porque isso já tá por trás amarrado, já tá por trás ajustado. Tem gente cuidando disso. Tem ferramenta cuidando disso, Sim. mais do que gente, tem ferramenta cuidando disso. Já tá seguro, já tá ajustado. Então, a quantidade de parametrização que é possível, já há muitos anos que a gente já fala disso, já consegue fazer, sempre foi batido em relação ao diferencial que a gente comentou, né? Poder fazer de uma forma rápida, ágil, no próprio cliente. Tem muito cliente nosso que não é programador e ele mesmo consegue fazer o ajuste dentro do SIGAN de regra de negócio. Sim. Por causa do low code. Porque pro cliente chega a ser no code, né? Sim. Os parâmetros, Na os ajustes prática... de telas. Pro cliente na ponta, ele chega a ser no code. O fato da gente não precisar de um cara de TI dentro de casa para poder fazer a manutenção e a evolução do processo dele já é um ponto que já acende um alerta. Onde a maioria das empresas mais enterprise precisa de um cara de TI, uma equipe mais estruturada. Se quiser implementar, pode botar, tu não precisa de um cara de TI. Não precisa, não é obrigado, muito pelo contrário. E tem cliente que não é de TI, a área de negócio dele é outra, eles fazem outra coisa, mas ele consegue entrar numa tela de parâmetros do SIGAN e ajustar uma regra de negócio. Ele consegue entrar numa tela do SIGAN e tirar um campo, botar um campo, fazer um ajuste. Isso já é no code, isso já é nada de linha de código. E aqui na base a gente tem tudo low code justamente para fazer os ajustes, né? Sim. Cara, é assim, diretamente ligado com produtividade. Total. Aí você pega... geração agora, millennial, baby boomer, enfim. Cara, essa geração nova, velho, o cara quer produtividade, quer fazer um negócio sem código, um negócio rápido. É a história do faça mais fácil. De fazer mais com menos, enfim, por isso que eu digo que a gente já usa isso há anos, né? Exato. O faça mais fácil, acho que em 2014, 2012, talvez. Cara, acho que é por aí. Isso que foi quando a gente começou. Eu lembro que foi quando a SIGAN começou a criar temas de marketing para começar a catequizar o mercado em termos do que era o low code, né? Do que era o segmento, do que era, como que era a tecnologia, o que fazia. E a gente sempre bateu nessa tecla, né? O quanto ser fácil de programar transforma ser fácil de usar. Porque é normal, é natural, é cognitivo. Quanto mais complexo é para fazer a coisa acontecer, querendo ou não, vai ser mais complexo para usar. Claro. Cara, e é a cabeça do programador. É a cabeça o cara do programador. Não tá pensando com... Não é por mal, não é porque é pensar, vou fazer mal. Não, não é isso. Sim. Mas a própria... Não é à toa que tem a skill do UX, né? Que é justamente a experiência do cliente. Que tá em hype. Que com o low code já é natural. A própria experiência do cliente já é natural, né? E aí não, as empresas têm que investir num setor de UX para poder fazer a estrutura, para poder deixar mais fácil, porque o código bruto que vem, ele vem difícil de ser utilizado. E a gente sempre foi muito mais simples de utilizar, né? Sim. Sempre foi muito mais fácil. Cara, e você entrou numa seara que você falou agora há pouco de exigir ou não ter um profissional de TI. E, cara, e também
dá o poder para esses caras, dá o poder para a empresa. Pô, eu quero ter um RP, mas eu quero ter a liberdade dentro de casa poder mexer em alguma coisa. Cara, isso é animal. Exato. Isso é animal. A tendência é essa, né? Você dá o poder pro cliente poder executar alguma coisa, ele não ficar refém da empresa. Eu comento muito, cara, quando eu tô numa mesa de negociação conversando com o cliente, e geralmente quando eu tô negociando eu uso as mesmas frases, não por jargão, mas porque realmente é naquilo que eu acredito. É real. E a questão é a seguinte, o cliente tem que ter independência. Ele não pode sentir que ele é refém do fornecedor de software. Total. Se ele tiver essa sensação de que ele é refém, tá errado. Então é o seguinte, e até porque é o seguinte, né? Se eu precisar, a cada cliente que a gente entrar na Cigan, a gente precisar contratar mais gente, a conta tá errada, não bate. Eu preciso aumentar minha carteira de clientes com mais clientes independentes, livre. Então a gente precisa, inclusive, não apenas dar a liberdade para o cliente ser independente, como incentivar a independência. O empoderamento que a gente fala muito, né? Empoderar os usuários e os clientes. Cara, eles têm que poder fazer por conta própria. Ir no BI lá, e o BI ser fácil e qualquer usuário poder fazer o ajuste. Ir numa tela e poder editar e botar um campo. Fazer um relatório, editar um layout de um relatório. A gente tem que, mais do que dar liberdade, tem que incentivar e pra gente ser bom. Porque o cliente não fica refém daquela questão, não vou fazer um ajuste no meu sistema porque eu tenho que contratar o fornecedor vai me dar um prazo longo, um volume de horas que eu não quero pagar. Não, faz tu por conta própria. Faz tu por conta própria. Não, e tá linkado, né, cara? Acho que de uns 3, 4 anos pra trás se fala muito em propósito, a empresa tem um propósito por trás. Cara, e a ideia de impulsionar o sucesso das pessoas dos negócios, cara, se a pessoa tá ali sendo operacional, ali, putz, eu faço financeiro, faturamento... Vai baixar a cabeça e entra numa ciranda eterna. Cara, baixa a cabeça e faz, não pensa no estratégico, né? Exatamente. Então, acho que tem toda uma similaridade, né? Pô, tecnologia low code, ser mais produtivo, impulsionar o sucesso das pessoas, porque a pessoa vai ficar menos operacional, vai ficar mais estratégica. Exato. Todo mundo rampa, o negócio rampa, as pessoas rampam, então acho que tem toda uma sinergia, né? E esse negócio de impulsionar é engraçado, né? Inclusive, até no próprio propósito tá, impulsionar o sucesso dos negócios e das pessoas. E por que pessoas tá ali? Aí, né? É verdade. Tá aí. E por que pessoas tá ali? Porque as empresas, os CNPJ são feitos de CPFs, né? A empresa não é impulsionada se as pessoas não forem impulsionadas. Não existe empresa 100% com colaborador 50%. É fato. É fato. Então, a gente... É importante a gente empoderar e impulsionar essa galera que está no front, dar mais autonomia para tomar decisão e ser menos braçal, ser menos trabalho operacional. Se o trabalho ele é repetitivo, ele é cotidiano, por que não automatizar? Por que não fazer... Primeiro passo, né? Por que não fazer fácil de ser feito? Se eu fazia mais tempo, fazia menos tempo. Depois, por que não automatizar isso, né? Por que não ajustar? E ainda daí, voltando sobre o assunto do low-code, é justamente essa proposta, né? A gente sabe que o low-code, quando nasceu com a gente lá atrás, quando a Cigan contratou a Médica e tudo mais, a gente sabe pelas histórias dos presidentes, dos diretores e presidente, o assunto sempre era, olha, vamos fazer mais fácil, vamos fazer mais ágil, vamos codificar mais rápido, né? Vamos ter um volume maior. Mas hoje, aí a gente entra no ponto atual. Por que o low-code está no hype hoje? Falta da mão de obra de TI que a gente entra nesse assunto. Sim. A mão de obra de TI, ela sempre foi escassa no Brasil, né? Sempre foi escassa. Sempre foi um negócio que abria mais demandas do que se formava mais gente. Sim. E aí, com a globalização mais ágil, com a pandemia que acelerou a globalização, com a questão dos meetings e tudo mais, aí, cara, tá extremamente inviável para países com moeda fraca. Para países com moeda fraca. Total. E aí a gente tem que ter... Quem não tem low code hoje, eu sei de concorrente que o cliente vai pedir orçamento 6 meses para fazer um ajuste, uma tela. Por quê? Porque a mão de obra tá engargalada. Tá funilada. Não, e a gente vê que agora tá tendo um incentivo muito grande para formar esses caras. Porque, cara, essa aqui, você falou 100 mil, sei lá, 100 mil por ano, 50 mil por ano, enfim. Né? 100 mil acho que abre 150 e pouco e preenche 40 e poucos mil. Tá. Fica um déficit de 105, 106 mil, exatamente. Tá. Anual, né? Sim. Então, assim, não tem esses caras. Tá um apelo grande pra formação. Esses dias eu tava vendo, tem um monte de instituição fazendo formação. Cara, aqui dentro de casa. Sim. Aqui na Cigan tá lá o projeto Cigan Labs, Cigan Devs, enfim. Cigan Devs. Cara, o bagulho bombando, um monte de gente entrando pra fazer os treinamentos, pra aprender a ser desenvolvedor. Porque, cara, a gente vai ter que formar gente. Isso que a gente tem low code. Isso que a gente tem low code. Imagina quem tá com tecnologia defasada, de high code. Tecnologia própria, ferramenta de uso do sistema própria, browser próprio, por questão de segurança. Cara,
quanto mais tecnologia internalizada tu tiver, maior vai ter a tua mão de obra para manter a tecnologia. Não é nem para evoluir o produto. Refém. Para manter a tecnologia. E pensa em quem... Cara, eu sou obrigado a fazer o meia-culpa aqui, porque eu bati muito na Cigan quando via os concorrentes fazendo a questão, indo para web, indo para ferramenta, para Java e tudo mais. E na etapa comercial, o cliente olha, eu quero nuvem. Sim. Mas eu explico, mas olha só, nuvem não é web. Não, mas eu quero assim porque é assim que é. E aí tu explica e tudo mais. Então ficava até um trabalho de catequização mais complicado, né? Claro. Gente, por que a gente tá numa linguagem... é conhecida, a Magic é grande e tal, o .NET é grande, mas por que a gente não vai para um web? Não, aqui olha só, vamos fazer assim, tal. E hoje a gente tá colhendo os frutos, né? E vai ser cada vez mais, cara. Eu acho que, sei lá, umas 2, 3 semanas atrás, eu participei de um webinar, tava assistindo um webinar do Gartner, aquele estudo de pesquisa mundial, os caras são que eles falaram de hiperautomação e RPA? Hiperautomação, eu assisti também. Exato. Que é RPA mais voltado para robô, enfim. E aí hiperautomação. Porque, pô, a gente ainda fala muito sobre automação. Esses caras já vieram. Cara, é hiperautomação. Já passaram do processo de automatizar. Total. E tá linkado. Cara, falta de profissional, vamos hiperautomatizar, justamente porque tem essa carência, precisamos resolver hiperautomação. Exato. Porque assim, a falta de mão de obra de TI, e a gente fala do low-code pela mão de obra de TI, ok. Mas a falta de mão de obra no mercado é de um geral. A gente falou dos números de TI, beleza. Que a gente tem um agravante, essa questão da globalização, mas a falta de mão de obra é no mercado. Total. É no mercado. A gente sabe que são números que tem, porque a gente, um país onde tem muitos desempregados, mas a gente tem muita dificuldade para conseguir mão de obra qualificada. Muita dificuldade. Sim. Muita dificuldade. E aí, e não só nossos clientes têm o mesmo problema. Sim. Nossos clientes têm o mesmo problema. Na produção, comercial, cara, no nosso dia a dia, para contratar vendedor, prospecção, enfim. Exato. Área de PCP, engenharia, área administrativa, nossos clientes de serviços também, nossos clientes de varejo têm o mesmo problema. Cara, nossos clientes de indústria têm o mesmo problema. Acho que de todos esses, acho que indústria é o que eu mais escuto o pessoal reclamando. E tá extremamente ruim de mão de obra. Todas as empresas, acho que, olha, pra não dizer 100%, pra não dar um número cabalístico aqui do nada, de 90% dos meus clientes falam, estou com dezenas de vaga em aberto. Cara, dezenas de vaga em aberto. Dezenas. Cara, gente aqui. Dezenas. Se for olhar pra rede Cigan como um todo, pra toda a Cigan a nível nacional, nossos clientes devem ter, olha, me arrisco a dizer, dezenas de milhares de vagas só dos nossos clientes. Sim. A Cigan tava com quase 100 vagas em aberto. Exato. É isso quase que eu 100 vagas em aberto. Tava falando com o pessoal da RH e a gente tá com quase 100 vagas em aberto. Lá em Santa Catarina também, só em Santa Catarina a gente tava com 10 vagas abertas. Cara, imagina quem não usa uma tecnologia que vai nessa linha de automação, tá ainda. hiperautomação. Ele já preencheu algumas, mas ainda tá preenchendo outras ainda. Caraca, não. Cara, e vai ser cada vez pior. E aí nesse da Garden, continua ali que tu comentou da Garden, que tu ia falar da hiperautomação, que eles comentaram muito, né? Isso, e do RPA. Exato. Eles destacaram muito isso. Gente, automação já é coisa do passado. Que a automação, quem não... Claro, é um processo, né? Uhum. Tu tem que primeiro se digitalizar, depois tu se automatizar e depois focar na hiperautomatização. Sim. Mas quem vai surfar a onda de agora de hiperautomatizar tá na frente. Tá na frente. Isso eles bateram muito forte. Né? E a Garden tem um puta crédito pra isso. Sim. E só abrindo um parênteses, eu lembro que foi 2018. Foi, cara, acho que tinha acabado de acontecer as eleições, ou início de 2019. Eu tive num evento do Grupo Votorantim, uma palestra da parte financeira do Grupo Votorantim, que lá em 2018 já tava falando, olha, automatize seus processos. A gente já fala isso há muitos anos, né? Mas ele tá falando, olha, automatize seus processos. Vai ter um boom de mão de obra aí, de falta de mão de obra. Automatize seus processos. Isso a gente ainda tava com o dólar a 3 blocos, ainda não tava esse absurdo que tá e tal. Sim. E ainda já tava se falando que vai ter um boom de falta de mão de obra. É porque a gente pegou, sei lá, um tema que bombou, Indústria 4.0. Mas sim, na prática, demorou bastante ainda para as coisas começarem. Inteligência artificial. Eu me arrisco a dizer, cara, que no Brasil, Indústria 4.0 é multinacional. Sim. Agora que eu tenho alguns clientes de médio porte que estão utilizando e tudo mais, mas é multinacional.
Que é o cara que tem um RP de ponta, tem um MES, tem um APS... O cara que já tá no Enterprise há um tempo, exatamente. Integrado. Porque o cara que já automatizou, né? Porque a indústria 4.0 ele vai até numa linha de hiperautomação. O cara que já automatizou o processo lá atrás, já teve rotinas automatizadas e agora tá acelerando essas rotinas. Exato. Então, e a gente sabe que a realidade das empresas no Brasil é um pouco diferente, né? A gente sabe que a realidade das empresas do Brasil as empresas elas começam mais artesanais, tem uma estrutura um pouco mais enxuta. Então, o primeiro passo das empresas é se estruturar, para depois começar a automatizar. Só que daí começa a automatizar tarde demais. Porque quando automatiza já tá no atraso. Ou cresce naquele hype sinistro, cresce sem gestão, aí depois corre atrás do prejuízo. E aí, cara, pra pôr gestão depois que o negócio tomar uma proporção insana, cara, corre atrás da roda, né? Eu tenho um cliente que, até por ter um fundo de investimento por trás e tal, eles, olha, dos meus quase 15 anos de experiência de RP, foi o único caso que eu peguei nesse formato. A empresa foi fundada e botaram um RP Enterprise, tipo, na fundação. Entrou com o Cigar. Cara, mas isso é raríssimo. Raríssimo. Por que isso aconteceu? Tinha um fundo de investimento por trás, de outras empresas que já sabem a importância de um RP. Exigência, né? Já sentiram na prática, nas outras empresas deles, de que colocar um RP com a empresa andando é muito mais caro do que colocar um RP no começo. Total. De que trocar um RP no meio do caminho é trabalho redobrado. Então isso aconteceu. Cara, assim, ó, o processo, eles já estão, a empresa crescendo, já está automatizando, e já tá indo pra uma linha de hiperautomatizar. Mas em 15 anos, quase 15 anos, um caso. Sim. De quantas centenas de clientes eu já tive. Então, essa linha de hiperautomação, né? Pô, pega lá, workflow. Eram áreas, né, que a galera, pô, eu quero ter isso e tal, mas na prática. Na hora de botar pra rodar, era muito difícil. Não ia. Era muito difícil. Agora. É na dor, né? É na dor. Cara, preciso fazer isso, senão vou ficar pra trás. Agora é ladeira abaixo. Ou vai, Sim. ou vai. Ou tu vai, porque as empresas estão entendendo isso. Ou tu faz, ou tu fica pra trás. Sempre, e a economia pujante, ela dificulta um pouco isso, né? Porque daí a economia tá pujante. Tu vai vender. Tu vai vender, tem que entregar. Pra entregar, tu tem que fazer acontecer aquilo lá. Aí, pra fazer o processo acontecer, tem que parar a entrega, ou uma parte da entrega, pra fazer acontecer. Quem para? Essa é a dificuldade, entendeu? E aí agora é o seguinte, ou tu para e faz, ou tu vai estar lascado. Ou tu vai ficar pra trás. Exato. Vai ficar pra trás. Não, cara, vai só piorar, né? Vai só piorar. É o que a gente falou. Por isso que a Ou ideia melhorar, né? Ou melhorar, depende da ótica. Pra quem tá nessa linha, Exato. saindo na frente, automação, hiperautomação, cara, esses caras vão surfar muito essa onda. Vai. Porque até a maioria das empresas se adequarem pra essa realidade, cara, quem tiver na frente nessa ideia de low code, hiperautomação, transformação digital, cara, pega a transformação digital. Esses dias eu tava olhando, tem um outro... Acho que eu compartilhei contigo esses tempos, aquele Insure the Public. Sim. Que você pesquisa o tema, ele te mostra o que as pessoas estão pesquisando, por quê, como. Cara, joguei transformação digital. O que bombou do começo da pandemia até agora, a busca por o que é transformação digital, como fazer transformação digital, o que vai acontecer comigo se eu não fizer a transformação digital, sei lá, os 5 erros da transformação digital. Cara, o que bombou isso? Porque assim, já se falava muito em transformação digital antes. A gente falava muito. Sim. Cara, eu lembro da Cigan, a gente falava muito, o Robson batia muito. E eu lembro de estar com o pessoal do marketing, era barato investir as palavras de transformação digital. O custo era baixíssimo para anunciar. Agora subiu total. Dezenas de vezes. Mas assim, a gente falava muito, tinha algumas empresas que falavam, lógico, a gente vem falando disso, 2014, Exato. 2015, enfim, começou essa pegada de transformação digital. Muito por causa do Gartner também, que Muito já por causa do anunciava que era Gartner. uma tendência. Exato. Mas assim, cara, deu o começo da pandemia, hoje em dia você entra no site de uma empresa de tecnologia, de software, enfim, cara, tá todo mundo transformação digital, porque, cara, a pandemia acelerou isso 10 anos. 10 anos, cara, insano. Essa eu acho que foi nesse evento, na última convenção que foi de Campinas, que a gente falou do tema transformação digital, que a gente já tava dizendo, vai acontecer. Dos pilares. Dos pilares, exatamente. Só que a proposta era acontecer como a gente sempre trabalhou, pros próximos 5 anos. Sim. Cara, aconteceu em um e meio, por causa da pandemia. Por causa da aceleração da pandemia. Que é engajar, empoderar, automatizar e aí transformar. Exatamente. O automatizar agora já é hiperautomatizar, Exato, cara. Já exatamente. é outra pegada. Exatamente. Pandemia acelerou, acho que isso brutal. Muito. A pandemia, em termos de tecnologia... A gente fala por que a gente fala das ferramentas e
do quanto a gente usa de ferramenta Meeting e tudo mais hoje em dia. As ferramentas já estavam aí. Já existia o Hangout, já existia o Meeting, já existia o Teams. Sim. Mas ela não era tão usada, né? E como a gente já tinha tecnologia, a pandemia só acelerou o processo de uso daquilo ali. Porque essas ferramentas dessas empresas já pensam há 5, 10 anos à frente. Então elas estavam realmente já preparadas para 5 anos. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Cara, eu lembro de uma empresa, nessa ideia de automatizar, hiperautomatizar, enfim. Eu lembro de uma empresa, é lá de Curitiba até, que os caras são uma indústria de... Cara, tem uma empresa que é de nutrição animal, outra de saúde animal, enfim, é um grupo grande. Uhum. E aí ele comentou uma vez que ele tinha uma empresa, ele começou com uma empresa, tinha lá 350 profissionais no geral, e ele tinha 3 pessoas que cuidavam do faturamento. E aí, cara, a empresa foi bombando e tal, ele foi comprando outras empresas. Hoje não sei, acho que são 7 ou 8 empresas. Ele comprou uma indústria no interior do estado, outra em Santa Catarina até, se não me engano. Tem, um CD na Bahia. Sim. Acho que é em Mafra, não sei. Outra na Bahia, enfim. E aí ele deu um feedback, ele fez a implantação do software, enfim, usou essas ferramentas de workflow, de automação. E aí ele comentou, cara, 5 anos depois, eu tinha uma empresa, agora eu tenho 7, 8 empresas, eu tinha 3 pessoas fazendo faturamento, hoje eu tenho 2. Absurdo, cara, o cara diminuiu uma pessoa e são 6 empresas a mais do que o cara tinha. Cara, é nessa pegada que a gente vai entrar. Tô dando um exemplo aqui, mas, cara, é essa pegada. Essa a proposta. É depender mais do processo e menos da mão de obra. E assim, quando eu falo depender menos da mão de obra, não vamos depender das pessoas. Não é isso. É que as pessoas precisam ser mais bem realocadas. A mão de obra tá tão escassa que as pessoas não podem mais ficar lá apertando o botão. Estratégico não operacional. Entendeu? Elas não podem mais ficar lá apertando o botão. Ela tem que estar pensando. E aí a gente volta para os jargões comerciais que eu sempre falei. Eu sempre falei, financeiro. Financeiro não é um setor operacional, financeiro é um setor gerencial. Altamente estratégico. O cara tem que estar estratégico. ali liquidando conta, pagando conta, recebendo conta. Isso aí tem rotina para fazer, tem KNAB, agora tem Open Banking. O financeiro tem que estar olhando para o fluxo de caixa, vendo o que pode investir, o que não pode investir. Estratégico puro. E as pessoas têm que ir para o estratégico, tem que sair dessa mão de obra operacional e ir para o estratégico, né? Sim. Tu falando um case, eu também lembrei de um que eu tenho também. Ele é uma indústria de pães, farináceos de modo geral, né? Faz salgados, pães. E aí eu lembro que eles já tinham tentado colocar um concorrente. Na época tentaram fazer um go live lá, ficou uma semana parado, voltaram pro sistema, ele tinha um sistema mais intermediário, não era uma ferramenta enterprise. Aí ele chegou até mim, porque a Cigan já tem os outros 2 principais concorrentes dele no estado, que já são da Cigan, ele chegou até mim. Ele falou, pô, Cordeiro, se o fulano A tem, se o fulano B tem, que são muito maior que eu, por que eu não... Eu também quero, exatamente, foi nessa linha. Aí, beleza, aí já tinha todo um... E aí entra naquilo que a gente conta de alguns paradigmas no processo de plantação, né? Já tinha todos uns paradigmas, um medo gigantesco. Ele batia muito na tecla e falava, olha, Cordeiro, no ramo alimentício, vocês sabem bem, porque já tem muitos cases, é diferente de outros segmentos. O pão que eu não vendo hoje, eu não vendo amanhã. Se tu tem um cliente que é uma metal mecânica, uma indústria química, tu não faturou hoje, provavelmente tu não perde aquele pedido, tu fatura amanhã. Estoque, fatura. Exatamente, aquele cliente ele vai guardar mais 1, 2 dias, o cliente do cliente, né? Pão não Pão rola. não. Exatamente, o alimento de um modo geral, a não ser que seja não perecível, mas o alimento perecível não tem essa possibilidade. Então ele fala o seguinte, o que eu perdi se eu perder um dia de faturamento, eu nunca mais recupero esse um dia de faturamento. É prejuízo puro na linha final, né? Então tinha todo um histórico de paradigma dele lá com eles. E aí a gente fez um processo de implantar o sistema, de quebrar o processo deles já era um complicador, um desafio. Que a gente falava, olha, gente, não é assim. Não, mas se eu fizer assim vai ser ruim. Porque ele já tinha um medo, já entrava com o pé atrás, né? Resumo da história, viramos o sistema, eles tinham no processo de faturamento deles, que ele fazia o processo de faturamento no final do dia, então tem lá a linha de corte, os pedidos entram até as 5 horas da tarde, das 5 em diante o pessoal começa a faturar, pra noite carregar o caminhão pra entregar no outro dia de manhã. O pessoal começa a faturar às 5. O pessoal ia parar de faturar às 11. Era uma equipe de 5 ou 6 pessoas, se não me engano. Ia parar de faturar às 11. No fim do faturamento, aí começava-se a montar a parte de romaneio, de carga, para depois carregar os caminhões, o pessoal sair de manhã cedinho para entregar nas padarias, panificadores e tudo mais. Hoje, eles estão com 1 ou 2 pessoas, que fica até 5, 6 e meia, 7 horas, por causa que a gente conseguiu ficar automatizando o processo. Então, além da ferramenta, teve a questão do paradigma, da gente quebrar lá com eles, mas essas pessoas foram realocadas para funções mais estratégicas.
para estar lá ajudando na parte financeira, para estar numa parte mais de gestão. Então, não é que as pessoas perdem trabalho. Aqui a ideia é, o que tu tinha muito... E agora, ele aumentou o faturamento, conseguiu alguns clientes maiores, pegou algumas redes de supermercados maiores que ele tinha medo de pegar antes, que ele não tinha como atender. Então, ele se sentiu seguro para pegar outras redes de supermercados maiores, pegou redes, tá dobrando o faturamento já, com uma equipe 3 ou 4 vezes menor do que ele tinha antes no faturamento, e assim vai. Claro, aí vem o desafio. Agora vamos fazer a mesma coisa na logística, vamos fazer a mesma coisa na produção, vamos fazer esse processo de automatizar, né? Sim. Mas ver o quanto é importante, o quanto é delicado isso, que tem que ter a ferramenta, tem que ter a quebra do paradigma, mas o quanto dá de resultado, né? Total. Cara, e é um segmento complexo, hein? É. Caraca. Esse tempo, acho que putz, eu não me lembro o nome da cidade. É lá no Paraná também. Que tem um cliente que eu visitei um tempo atrás, que também é desse segmento. E, cara, a logística é sinistro, né? É. Porque, cara, o negócio vence super rápido, tem que ter uma logística insana. Forma de resfriar, enfim, rastreabilidade que você precisa de estoque. Cara, é complexo, não é principalmente, pra qualquer um. Principalmente porque é um segmento que entrega na ponta, né? E aí, já falando em termos de mercado no modo geral, já é sabido que na logística, a última milha, o último quilômetro é mais caro. Uhum. Então o cara que entrega na ponta é o cara mais caro que tem. Sim. E aí eles ainda têm que entregar na ponta com um produto extremamente perecível, com uma data de vencimento se perde muito fácil, danifica muito fácil no caminhão, tem muita perda de devolução, é complicado. É um puta desafio pra eles. É um segmento muito complexo mesmo. Acho que a gente teve que ajustar muita coisa para atender, né? Que agora, lógico, já tem uma base, já tem bastante cliente desse segmento, a solução tá redonda, mas no começo a gente teve que adaptar muita coisa também, porque, cara, é um mundo à parte, real. É um mundo à parte. O que eu gosto muito na parte, dentro dos módulos do Cigan, né? A parte de conceito. É tudo muito feito em cima de conceito, né? Então... Regra de negócio que a gente tava falando. Regra de negócio, exatamente. Então, assim, existe um conceito de PCP, existe um conceito de MRP1, existe um conceito de MRP2, existe um conceito de carga máquina. Assim como lá no RH também existem seus conceitos, contabilidade e por aí vai. Então, quando a gente entra no setor industrial, é conceito. Entendeu? É conceito. Então, mas vocês atendem também indústria química, mas vocês atendem também indústria mecânica, mas vocês atendem também indústria têxtil. É conceito. É conceito de indústria. O resto são regras de negócio que vão se adaptar de acordo com o mercado, de acordo com o processo, de acordo com a realidade daquele segmento. Mas o conceito tá ali. O conceito na prática tá ali. Mesma coisa de custo, né? Estratégia de Mesma preço, coisa de custo, estratégia de preço, lucratividade. Do preço de venda, tenho todos os custos de produção mapeados, quero ter a margem em tempo real lá. Exatamente. Cara, tem que ter uma base, o que é custo fixo, custo variável, enfim. Tanto que você falou de processo, né? Mas a ideia do cara é chegar na empresa, entender o processo do cara, assim, cara, dentro dessa tua realidade, com esse processo, mantendo dessa forma, dá pra gente fazer isso dentro do software, ou melhor prática de mercado, né? Exato. Cara, mas dá pra você fazer isso aqui. Tem empresas que estão fazendo isso aqui, tem nada boa, olha esse processo, vamos fazer desse jeito. Daí no software ficar dessas possibilidades. Mas é a ideia do cara ser estratégico no operacional. Exatamente. É chegar lá e falar assim, cara, o processo desse jeito dá pra rolar. Mas o que você acha de fazer um processo do jeito X que vai ficar melhor ainda? Exato. Os caras, pô, legal, enfim. Ou não dá. Tem que ser do processo do meu jeito por causa do YZ. Nada é escrito na pedra, né? Sim. E aí que entra a questão da metodologia com a questão do low code. É não ser engessado. É não ser engessado, exatamente. Que tem um conceito, os módulos foram desenvolvidos em cima de metodologias e ferramentas de mercado, conceitos universitários, mas ao mesmo tempo, o low code permite que a gente crie tanta regra de negócio e tanta facilitação que eu consigo ter a questão da especificidade de cada segmento, às vezes de cada negócio. Às vezes, por exemplo, dentro dos clientes, vamos usar o mesmo que a gente está falando agora dos farináceos alimentícios. Entre as empresas, eles têm seus processos distintos, suas regras distintas. Então, não é um negócio engessado. Então, eu consigo entender o processo. Mas é por isso a importância de lá na implantação, o consultor ter, primeiro ponto, né? E é um ponto que a gente não abre mão. É ter a experiência no mercado, né? Uhum. Então, o cara vai implantar os módulos de PCP, engenharia, MRP. Qual que é a formação dele? Engenheiro de produção. O cara vai implantar financeiro, faturamento. Qual que é a formação dele? Administrador. Um crivo, né? Exato. Vai implantar contabilidade, contábil e contador. Então, a primeiro ponto, assim, acho que antes de mais nada, e isso eu bato muito nessa tecla que eu falo, o profissional que vai no cliente implantar o sistema,
ele tem que ser tão bom quanto o gerente principal do cara lá dentro. Ele tem que conhecer de mercado. E aí o primeiro passo, como tu comentou, entende o processo atual do cliente, entende o fluxo dele, entende a realidade dele, os pontos de gargalo, as dificuldades, onde que o processo passa e não precisava passar, onde que tem retrabalho, que tipo de dado e relatório é pedido diariamente e não consegue gerar no dado do jeito que queria, ou a direção pede, leva-se dias para fazer um relatório montado. Então já entendi isso Capaz, no levantamento. Já entendi isso no levantamento. E aí o papel do consultor, tanto que a gente não chama nem de técnico, a gente chama de consultor com essa proposta. O papel de consultor apresenta para o cliente a solução ideal. O que a gente entende que é o melhor processo? Aí, claro, a gente começa a barrar em algumas dificuldades, mas aqui eu não consigo, porque aqui é assim, eu tenho essa dificuldade aqui na minha empresa, essa pessoa X é mais resistente àquela mudança, a gente vai ter que fazer aos poucos, isso acontece, é normal. Cara, é clichê já, mas é médico. Cara, o cara tem uma dor, o cara tem que ser o cara que vai entender a dor e falar assim, cara, tem a solução A, B e C que pra tua realidade serve. E esse é um ponto muito importante, a gente tem que descobrir a dor e não o remédio. Muitas vezes, não vou nem dizer o cliente de modo geral, o anseio da pessoa, né? Eu quero tal remédio. Não, mas peraí, o que tá sentindo? Dor de cabeça, eu quero um anador. Tá, mas olha só, dor de cabeça por quê? Tá com algum problema na visão? Tá com alguma dor muscular? Entende o remédio, porque às vezes vai dar o remédio que não é o ideal pra tua dor. Aí tu vai tomar o remédio, não vai passar a dor, a culpa vai ser de quem? Do médico que deu o remédio. Então é importante entender a dor acima de tudo, né? O cara dá o remédio sem ouvir, velho, não existe um médico, né? Você chega lá, o cara, puta, tá aqui o remédio. Cara, o cara não te ouviu. Não, exato. Eu posso até piorar, eu posso até agravar o problema. Total. Se eu der o remédio sem estudar o caso, eu posso agravar o problema. Aquele remédio pode ter um efeito colateral gigantesco. E às vezes você não tem o remédio. Não necessariamente você tem o remédio. Cara, eu tava numa imersão que eu fui em São Paulo um tempo atrás, uns 3 meses atrás, e os caras estavam falando justamente sobre isso. Cara, não necessariamente você tem o remédio. Então, cara, faça as perguntas certas, entende a dor do cara e, cara, às vezes você vai mandar ele pro concorrente. Uhum. Cara, eu não consigo te ajudar, mas vai no XYZ que o cara vai ter a solução pra você. Perfeito. Cara, é isso que cria confiança e uma relação de longo prazo. Perfeito. A gente costuma sempre falar que é comparável ao casamento, né? Uhum. Cara, é um grau de parceria que você tem que ter, de confiança, enfim. Cara, que é casamento, ninguém entra pensando em sair. Não. Então, assim, mas essa relação de confiança e você falar, cara, eu não consigo te ajudar, velho. Vai pro cara X. Como diz o memezinho lá que eu vi a frase de 21, é sobre isso, tá tudo bem. Não, em real, e tá tudo bem. Porque é isso mesmo. Sim. Vai falar, cara, olha só, eu sou uma ferramenta de modelo enterprise, a minha estrutura de tal formato, tais num modelo de plano de voo atual, que se eu te colocar uma ferramenta do porte, essa ferramenta agora, eu vou te engessar. Ou tu vai sofrer tanto para colocar que não é o teu timing. Então vai num processamento gradativo, de repente acha uma ferramenta intermediária, uma ferramenta de start, depois a gente conversa logo ali na frente, né? Sim. Porque, mas tudo vai de encontro com o objetivo da empresa. Porque aquilo que eu comentei, o ideal, fundou a empresa, bota uma ferramenta que não saia mais. Mas a empresa tem que ver se tem budget para isso, se tem estrutura para isso, se tem pessoas para implantar um sistema. Botar um sistema enterprise, a gente envolve gente de todos os processos da empresa. Tem pessoas para isso? Se é uma empresa que tá voando sozinha, começando com um capital próprio, não vai conseguir botar. E tem que falar isso para ele, porque a frustração é pior se não acontecer ali na frente. De novo a questão do remédio, né? E aí cai num ponto que você falou lá no começo de catequetização, né? Exato. Cara, querendo ou não, você tem que educar. A gente ainda tem uma carência muito... A gente tava falando que carência profissional tem, mas a gente tem uma carência de uma formação executiva, de fato. Sim. Pro cara saber essas coisas. Então, assim, é nosso papel também ajudar o cara a ser esse guia. Assim, cara, esse processo do jeito X... Velho, beleza, você quer desse jeito? Vamos. Mas assim, é a nossa missão realmente propor. Falar assim, cara, dá pra você fazer do jeito Y. Uhum. Aí você vai ter no resultado da empresa, enfim, pode ter impacto, não pode, enfim. Mas acho que é nossa missão realmente levar isso pro cara. Falar assim, cara, dá pra fazer melhor. Cara, é uma catequização diária, assim. A gente e diversos profissionais da área de TI fala BI. Cara, BI já é um produto da década de 80, 90. Na verdade, foi fundado antes disso, mas que começou a popularizar. Mas ainda tem clientes, tem diretores de empresas que não conhecem. E ok, mano, tamo lá, a gente tá lá pra explicar, olha só, tu vai ter um painel gráfico, indicadores, com todos os dashboards, que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Então eu sei o que é BI, eu só não sei o seu nome. Beleza, é isso mesmo. Então é a nossa função, né? Sim. Fazer essa catequização, explicar, mostrar. Nós somos o especialista. Então,
Não adianta o cara ficar bravo, porque eu vou nas empresas e os caras não sabem. Não, velho, mas calma aí, pera lá, é o teu papel. Se o cara soubesse, não tá comprando de ti, já tinha comprado antes. Total. E assim, até nesse ponto que você comentou de BI, cara, tem um exemplo que eu sempre uso, que é aquele case, cara, acho que de 2011, 2012, enfim, que é um senhor que é cliente da Cigano, um cliente sei grande. Qual é, tá no site da Cigano, né? Exato. Sei. Que, cara, o cara tá lá em 2011, 2012, enfim, um senhor, não sei exatamente a idade, mas... Isso já era, sim. Né, há um tempo, um senhor de mais 10 idade. anos atrás. O cara tava lá no aplicativo móvel vendo, cara, dashboard da empresa, resultado financeiro, faturamento, como é que tá as vendas. Cara, tem gente que até hoje não tem isso. Não tem. O cara não tem o resultado da empresa na palma da mão. Pô, tô viajando, não tô agora nesse cenário, cara, tô fora do país. Exato. Tô lá com o resultado da empresa na palma da mão. Cara, até hoje tem muita empresa que não tem uma realidade dessa. É que quando a gente olha para essas pesquisas da Gartner e olhando para 5 anos, a gente tem que entender que a gente já tá olhando de hoje para 5 anos para frente, né? Sim. Em termos de inovação. Mas tem empresas que estão ainda 5 anos para trás, em termos de tecnologia, em termos de processo. Então, a gente tem que trazer essas empresas para a atualidade para depois levar elas para o futuro, né? Sim. Então, ok. E muitas vezes, o cara até sabe, eu diria na maioria das vezes, o cara até sabe o que tem que fazer, o problema é como chegar até lá. O problema é como executar isso. O problema é como fazer esse processo para fazer acontecer. Quantas e quantas ferramentas o cliente... Não, pô, eu gosto do BI, eu quero ter o BI. Mas aí tá, e para colocar o BI? Cara, como é que tu vai ter um indicador se não tá alimentando corretamente o teu processo lá no teu estoque? Como é que tu vai ter um indicador? Como é que tu vai ter... Ah, pô, eu não consigo controlar o estoque. Tá, mas olha só. Como é que tá o teu processo no físico aqui, no processo aqui? Ah, tá ali aberto o estoque, parece uma feira, um mercadinho. Todo mundo entra, pega, ninguém abaixa. Como é que a gente vai controlar o estoque? Não há sistema que vai controlar isso. Sim. Então explica para ele, ó, o problema não tá necessariamente no sistema, tá no processo. Então vamos ajustar o processo. E faz parte do nosso trabalho. Que a gente... O sistema é a ferramenta. Na verdade, a ferramenta é a última coisa que ela entra. Ela tem que ter as pessoas, antes de mais nada, a maturidade do processo do que fazer corrigir, e aí entra a ferramenta. Pessoa, processo, tecnologia. Ponto. Então, mas a tecnologia ela é a última etapa desse workflow, né? Ela é a última etapa. E primeiro tem as pessoas, depois passa pela conscientização das pessoas de precisar ter esse resultado e entender que para chegar na ferramenta ele tem que passar pela etapa do processo, ele tem que obrigatoriamente passar pela etapa do processo, passa pela etapa do processo, estuda o processo, ajusta o processo, agora vem a ferramenta. Total. É a ferramenta. Cara, e é como tu falou, a maturidade é importante. Já tive diversas conversas com o cliente e falei, cara, olha só, não contrata o Siga. Não contrata agora. Espera, arruma o teu processo antes. Daqui a 6 meses a gente volta a conversar. Timing, né? Não contrata. E aí isso fez com que eu fechasse com o cara 1 ano depois. Sim. Que é como tu falou, né? A questão de jogar junto com ele, né? Sim. Não contrata, é pior. Mas esse ponto, você tocou num ponto que é numa seara que é bem relevante, né? De processo mesmo. Porque, cara, assim, todo esse cenário de comunicação tá tudo muito dinâmico, enfim, isso é ótimo, mas tem um problema. Cara, tem muita bullshitagem, tem muita... os gurus, né, que vêm vender verdades, enfim. O coaching lá que esse tempo atrás aí deixou o pessoal embrenhado na mata aí. Essa foi maravilhosa, né? Mas assim, cara, tem muita bullshitagem. Então, pra você filtrar é difícil muitas vezes, né? Aí, cara, inovação. A gente fala bastante de transformação digital, enfim, inovação. Cara, tem gente que acredita que inovar é você ter a vibe de startup lá, de pôr, cara, uma mesa de sinuca na empresa, sala de descompressão. Cara, mas tem muita empresa que vai nessa vibe. Tem. Porque tem muito guru vendendo isso, né? Exato. Cara, tem a vibe startup, ambiente, enfim. E não que seja errado. É positivo. Mas é isso e muito mais. Mas tem um processo pra chegar lá, entendeu? Sim. Não necessariamente você precisa disso. Não é errado. Exato. Mas não necessariamente você precisa ter isso. Às vezes não é nem a tua dor. Tu acha que aquilo ali é o remédio, não é nem aquele remédio, porque a tua dor não é aquela, a tua dor é outra. Bem nessa seara, um tempo atrás eu tinha gravado um podcast até, junto com o pessoal de marketing, justamente sobre inovação, transformação digital, enfim. E aí eu citei um livro, cara, não sei se você já leu, Conveniência é o nome do negócio, do Arthur Igreja. Conveniência? Como é que é? Conveniência é o nome do negócio. Não. Cara, que ele vai muito na vibe de que, e se a gente for parar pra pensar bem isso, cara, inovação é você pegar um negócio que é complexo hoje e facilitar. E aí a vibe de conveniência. Cara, faz a jornada de compra do teu cliente, ou a experiência do teu cliente como um todo, e como é que você pode facilitar para trazer a conveniência?
Pra ser mais conveniente. Que a vibe, é bem a vibe que a gente tá vivendo, né? Sim. Cara, app que... Cara, tem imenso. Uber, enfim, Netflix, a gente já tá Tudo cansado de ver esses exemplos. Mas, cara, é exatamente essa vibe. E aí eu gosto sempre do exemplo, né, cara? Não foi o Netflix que matou a Blockbuster. Não. Cara, a Blockbuster que não Que pensou matou uma ela mesma. forma de ser mais conveniente pro cliente e se matou. Porque um Exato. dia veio alguém e falou, Exato. cara, dá pra fazer de um jeito mais fácil. Exato. É a vibe da conveniência. Então, assim, acho que esse é um ponto que a gente pode contribuir muito também como tecnologia, como empresa de software, como alguém que vai mudar o processo do cara como um todo, trazer transformação digital, inovação, hiperautomação. Cara, como é que a tua empresa, você cliente, pode ficar mais competitivo, a ideia da conveniência, voltando para esse curso que eu comentei lá, que eu fiz em São Paulo recentemente, cara, o dever do CEO hoje é pensar como é que mata a sua própria empresa para não chegar uma outra empresa e matar ele. Exato. Como é que eu poderia matar a minha empresa? Exato. Que merda que eu posso fazer pra quebrar minha empresa? Exatamente. Porque senão um dia vai vir alguém e vai E fazer vai quebrar. isso. E vai quebrar. Exato. A gente vai olhando pra frente, vai quebrar. É por isso que a gente vê cada vez mais... Cara, pegar um exemplo recente agora, XP. Uhum. Que o Bank Mall lá, que era o CEO, saiu. E o CTO foi o cara que assumiu, que era o Uhum. CTO até então. Sim. Cara, acho que o papel da tecnologia, que a gente via até então, gerente de TI, enfim... Cara, ele é extremamente estratégico. E tu vê como... Aí a gente volta porque a gente falou. Tu vê como é tecnológico. Tanto que, naturalmente, o CTO assumiu o papel do Guilherme. Mas é muito mais do que só tecnologia. É muito mais. Então, tipo, ele tem que estar pensando na estratégia. Ele tem que estar pensando... Inovação. Inovação. Ele tem que estar pensando no processo, na metodologia. Muito Sim. mais... E a tecnologia é mais um pilar, né? Então, é onde eu sempre falo e repito. Nós não somos uma empresa de tecnologia, a gente é muito... A tecnologia é um dos serviços que está dentro do nosso guarda-chuva. Uhum. Mas é muito mais do que isso. A entrega final tem que ser muito mais do que isso. Sim. E assim como a gente, como fornecedor, tem essa responsabilidade, um CEO de uma empresa tem o dever de pensar da mesma forma, né? Até um pouco tempo atrás estava muito concentrado no CEO, mas... Cara, hoje em dia, todos os C-levels ali, cara, é um negócio extremamente estratégico. E o CTO, o cara da tecnologia, que até era o gerente de TI, enfim. Cara, esse cara vai ser cada vez mais estratégico. Né? Então, Até porque tem que ser uma cadeia, tem que ser uma esteira, né? Então tem que ser assim, ó, se o CTO só olhar pra tecnologia, vai ter um outro cara pensando em negócio, metodologia, só que o CTO pode estar olhando pra lá e o cara pode estar pensando pra cá. E aí, como é que faz? Então todo mundo tem que ter uma base de tudo, né? Claro, cada um com a sua especialidade, mas todo mundo tem que estar olhando para um mesmo lugar. E pra tu olhar para um mesmo lugar, tem que ter informação de tudo. Exatamente. E tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Todo mundo na sua área, mas todo mundo convergir para o mesmo fim. E assim, ó, dando ideias para a área do outro. Preocupado com a área do outro. Apesar de eu ter uma responsabilidade, eu tenho que estar preocupado com a tua área. Porque o teu impacto na tua área impacta na minha. E aí, como é que a gente cresce se a gente não tiver todo mundo no mesmo degrau da escada, né? E se o cara tem o foco, a centralização do cara é no cliente, que a gente pega as empresas que mais crescem aí, deixam isso muito claro, né? Sim. Se o cara tá focado no cliente, pode ser de outra área, e tem o responsável de outra área. Mas, cara, se eu vejo alguma coisa que pode ser melhor, cara, eu chego no cara e falo assim, cara, esse é um ponto que eu acho que tá dando gargalo lá pro meu cliente e tal, enfim, como é que a gente pode ajustar isso? Mas ter essa vibe de realmente foco, e não na bullshitagem, né? Na real ter foco no cliente, né? Porque uma coisa é ser um discurso de marketing, a outra é na prática ter o foco no cara. E aí esse assunto até linka com um outro tema que a gente estava começando mais cedo, antes da nossa conversa aqui, é a questão das mudanças do mercado, né? Em relação... Cara, e o quanto o mercado tá superaquecido, e assim, ó, vai ser 880. Pelo menos a leitura que a gente está tendo, né? Sim. Ou tu se reajusta pro mercado logo, rápido, ou tu vai... Antes era tu vai ficar para trás, ou tu vai quebrar. Porque tu não vai aguentar. Tu não vai ter como estar impulsionado, né? Mas o que tu tá vendo aí o que tu tá imaginando aí pro próximo ano, 2022, de modo geral e tal? Cara, acho que, enfim, a gente tá se livrando, né? Da pandemia como um todo. Tem uns que estão falando do começo do fim, né? Começo do fim, exato. Tem pessoas que estão falando que é o começo do fim, né? É. Então, acho que assim, esse cenário, eu imagino que esse cenário híbrido, cara, querendo ou não, tem a sua relevância você estar presente na empresa. Acho que não é mais aquela coisa que necessariamente o cara tem que estar todo dia, mas acho que pelo menos um híbrido
eu acredito que vai ser o modelo que vai permear aí o mercado. O que você acha? Você Só um concorda? parênteses, eu ia falar, a gente fez um podcast, acho que foi ali para abril ou maio de 2020, não sei se tu lembra, que o tema era justamente sobre o home office. Tu tava nesse também, não tava? Não, acho que era eu, cara. tu... Foi uma live. Foi uma live. Era eu, no tu... YouTube. Exato. O Daniel. Eu, tu e o Gabriel, né? Gabriel do Mato Grosso. Daniel. Gabriel. Era o Gabriel do Mato Grosso, né? Mato Grosso Sul. Com o Daniel foi uma de vendas. O Daniel foi uma de vendas. E a gente já falava isso. Cara, agora vai. A gente tem uma facilidade que no nosso segmento, fazer o home office já era quase que algo normal, né? Principalmente no nosso segmento que a equipe estava muito externa, sempre no cliente e tal. Sim. Então, a empresa de serviços como um todo já tem essa função de cronograma, atividades, gestão do tempo, né? A empresa de serviços já tem muita gestão do tempo da pessoa. Coisa que a indústria não tinha, varejo não tinha e tudo mais. Então, a gente já estava mais acostumado com esse formato. E a gente já tinha falado, cara, vai ser híbrido, vai voltar, vai passar um tempo. Na época não sabíamos quanto tempo ia acontecer, Sim. mas a hora que voltar vai ser híbrido. E a gente já falava isso naquele momento. E cara, não tem, né? Tem muita empresa... Teve os extremos, né? Teve gente, vai ficar só em home office. Tem gente, vou ficar só presencial. Mas, cara, eu acho que na sua maioria vai ser o híbrido que vai E é o melhor ficar. modelo, né? Porque o bom é aquilo, a gente tá sempre em busca de tentar agradar a todos, né? E a gente, nós somos mutáveis. E do mesmo dia. Tu acorda bem, depois no meio do dia tu já tá mal, depois no final do dia tá bem de novo. Total. Então, por que não? Hoje eu posso vir na empresa e amanhã não, sabe? Tipo, amanhã, quantas e quantas vezes dentro da empresa já aconteceu, todo mundo já fez isso. Pô, hoje eu vou me esconder numa sala de reunião porque eu preciso resolver. Sim. Faz o seguinte, não vai pra empresa, fica em casa. Tem uma entrega a fazer, resolve aquele pepino em casa. Depois, no outro dia, vai e entrega, entendeu? Quantas e quantas pessoas se escondiam na sala de reuniões para não ser chamados, não serem interrompidos. Então, isso é bom, esse ajuste é bom para dar mais produtividade ainda, né? Não, e assim, cara, no começo, né, foi novidade para muita gente, mas agora, assim, que a gente já tá com uma maturidade um pouco maior, cara, a gente já entendeu que tem pessoa e pessoa. Uhum. Tem pessoa que rende muito mais em casa, num ambiente que é confortável para ela, enfim, e tem gente que rende muito mais no presencial e não rende em casa, não rende em home office. Sim. Então, assim, acho que isso a gente vai ajustando também, né? Vai vendo, cara, tem funções e tem pessoas... Skills. Desenvolvimento, por exemplo. O desenvolvedor, normalmente, ele é aquela pessoa primeiro por causa da função, né? Sim. Que é uma função de alta concentração. Mesmo em low code, tem que estar concentrado ali para fazer o que tá fazendo. E não tem tanta interação, né? O cara tá mais focado no negócio dele. Faz lá as dailies lá, ó, tem isso para resolver. Tem as deliveries. Tem a minha sprint, tem as atividades e vou trabalhar. Então, a interação dele é com a máquina. Né? Então, tá interagindo. Então, para interagir com a máquina, tu precisa ter um nível de concentração mais elevado. E aí, é natural que tu goste mais de estar isolado. Sim. Tem outras profissões que não. A gente, que é mais comercial e tudo mais. Cara, eu gosto de pessoas. Eu gosto de interagir. Na verdade, a minha profissão exige que eu faça isso, né? E a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta. Então, vai muito da skill, da habilidade da pessoa e do perfil da própria pessoa, né? Exato. Naturalmente, uma pessoa que se concentra mais fácil, que gosta de estar mais quieta no canto, ela vai ter uma profissão que... Ela já procurava uma profissão mais isolada. E aí, facilitou ainda mais. Então, pode ficar home office, fica home office. Vem uma vez por semana numa daily, numa reunião semanal que tem com a equipe. Sim. Faz uma reunião de projeto, faz não sei o quê. Não precisa. Eu já prefiro, se eu puder estar na empresa, eu vou pra empresa. Eu já prefiro, eu gosto. E é rotina, eu gosto de sair de manhã, tomar meu café, ir pra empresa, ver as pessoas, passar no café, tomar um cafezinho, conversar com alguém, já aproveitar. Puta, e aquele cliente que a gente tava conversando, isso aconteceu, isso, beleza, pô, já matei. Então, mas é de perfil, né? Não adianta. É de perfil por perfil. É de perfil. E falando de vendas, do time de vendas, como é que você vê isso? Tipo, nesse cenário novo, de híbrido, enfim, como é que você tá vendo o mercado de vendas, assim, pra esse ano? A gente falou muito na convenção agora sobre isso, né? Sobre como tá o mercado e tudo mais. Tô aproveitando que você tá quente com o assunto. Exatamente. Estamos quente com o assunto. A expectativa é alta, né? A expectativa é alta. A gente, falando da Cigan em si, a gente alcançou números que a gente nunca tinha alcançado na história. Recorde total. A gente, além de bater a meta, a gente superou a meta, né? A expectativa tá lá em cima. Cara, trabalhar mais, mas de um modo geral, eu tô acreditando que o mercado tá super aquecido. Claro, a gente sabe que no nosso país tem algumas dificuldades, a gente sabe que
a crise financeira está aliada com a crise política, sabemos que é um ano de eleição, que é um ano conturbado, complicação em relação à moeda, mas eu tenho uma teoria, né? Como diz o outro lá, a teoria que eu tirei do bolso, porque para não dizer outro lugar, porque não tem muita base, mas o brasileiro ele é um povo meio cansado de crise, né? E a gente veio desde olhando gráficos de crises mundiais, é mais ou menos a cada uma década uma crise Tem sobe de novo, exato. Tá sempre. Mas no sempre... caso do Brasil, parece que a gente está sempre nesse processo elevado, né? Então, e chega um momento que o Brasil foda-se, mano, eu vou trabalhar essa porra, eu vou deixar quieto, eu vou fazer o meu, porque não aguento mais essa porcaria. E eu acho que o brasileiro é muito disso, né? E é isso que faz acontecer. E aí, às vezes, que tira aquele coelho da cartola, que o bagulho acontece, que todas as previsões olhavam para um lado e foi pro outro, né? Então... acho que até pouco tempo atrás a gente olhava muito pra isso. Putz, ano de eleição, Copa do Mundo, enfim, são muitas coisas que vão atrapalhar. Mas hoje acho que a gente já tá muito numa pegada de, cara, vamos fazer acontecer, vamos fazer o nosso. Acho que as empresas estão pensando muito assim, Exato. cara, vamos fazer o nosso, independente do que vai ter de fator externo, digamos assim. Obviamente que isso tem impacto, a gente sabe que tem impacto. Sim. Mas tá cada um muito nessa vibe de, cara, vamos fazer o nosso, independente se é ano de eleição, se é ano de Copa, enfim. O que de fator externo vai ter, vamos fazer o nosso, vamos planejar como é que a gente pode fazer, né? Então, acho que... E vendo pela mudança da população, né? É engraçado que a gente falava as coisas, mas todo mundo fazia. Todo mundo falava, o Brasil só começa depois do carnaval, o Brasil só começa depois do carnaval, o ano só começa depois do carnaval. Sim. Todo mundo reclamava, mas no final era o que acontecia na prática, Era né? psicológico já, né, cara? E tu vê que parou-se de falar muito isso e logo também parou de acontecer muito isso. Sim. Já estamos fechando vendas desde o dia 2 de janeiro acontecendo e vendas acontecendo e ao mesmo tempo parou de reclamar disso. Parou de reclamar, o Brasil só acontece depois do carnaval. Meio que, tipo, como, sei lá, acho que não teve ano passado, como não teve muito carnaval e tal, a gente já tinha ficado um tempão parado, a galera engatou a quinta e não dava pra parar muito. Então, enfim, né? Depois de toda chuva vem um dia ensolarado. Então, tipo, acho que o brasileiro meio que de tanto apanhar, acaba mudando um pouco, né? Mas vamos lá, né? Que seja um ano bom pra todos nós, né? Que seja um ano bom e vai ser, né? Vai ser. Assim, vai ser. De modo geral, falando de um modo abrangente, tô otimista. Tô otimista, acho que vai acontecer. Tanto que a gente tá muito preocupado com as entregas. Essa questão do low code e tal, vem tudo por causa que a gente sabe que vai estar aquecido. Entregar a gente bem, sabe que tá, então a gente tem que entregar bem. Então, claro, a gente sempre se preocupa com a entrega, mas sempre olha o seguinte, não, vamos vender para ter preocupação para manter a preocupação com a entrega. Não, a gente fala, olha, vamos aprimorar aqui a entrega porque a gente vai vender, já tá ao contrário, a gente vai vender e o que a gente vai fazer com essas entregas, né? E tem previsão de mercado, né? Eu gosto muito de citar o Gartner, mas o Gartner teve uma pesquisa que saiu, acho que foi em agosto de 2021, ano passado, né? No final do ano. Onde tinha a previsão de investimento em tecnologia para 2022. E, cara, a previsão era de aumentar 8 a 10%. E aí tinha lá que é o maior crescimento da história em um ano. Focado em tecnologia, software, enfim. Lógico, tem várias soluções, cloud, mas focado bastante em software. Então, acho que... Sim, quando fala tecnologia, fala até do computador que se compra, né? Exato. Mas é de um modo geral, investimento... Separa em cloud, Exato. agora tem metaverso, enfim, tem muita coisa. Mas ele focou especificamente em software, vai subir de 8 a 10%, que é o maior da história em um ano. Vai subir de 8 a 10. De 8 a 10. Ou seja, já era uma média de 7, se não me engano, o investimento médio, né? Então estamos quase 20% aí de investimento em tecnologia. Ou seja, o faturamento da empresa... 20% do faturamento da empresa é investimento em tech. Sim. É alto. É alto. Não, cara, acho Nunca que... tivemos esse número. Número. Era 3, 4, foi pra 5, os últimos anos era 7. Não, acho que vai ser um ano top. Vai ser, cara, mas... Tamo junto. Bom te ver. Bom estar junto rever aí. amigo. Vem sempre. Vamos conversar mais agora. Tamo junto. Tamo junto, velho. Valeu, abração.